E se você precisa estudar para o Enem agora, nessa reta final, faltam apenas 5 meses para o Enem, e eu sei que tem bastante gente por aí que ainda não começou a estudar, ou que começou, mas precisa dar uma renovada ali no método de estudo e em como estudar aqui nesses 5 meses, no que focar nesses 5 meses. É sobre isso que eu vim falar aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza de que pode te ajudar e que a gente vai conseguir a nossa aprovação juntos esse ano de 2022. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você precisa estudar para o Enem agora, nessa reta final, faltam apenas 5 meses para o Enem, e eu sei que tem bastante gente por aí que ainda não começou a estudar, ou que começou, mas precisa dar uma renovada ali no método de estudo e em como estudar aqui nesses 5 meses, no que focar nesses 5 meses. É sobre isso que eu vim falar aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza de que pode te ajudar e que a gente vai conseguir a nossa aprovação juntos esse ano de 2022. Então, bora para esse vídeo porque tem muito conteúdo bom e eu tenho certeza de que você vai aprender agora definitivamente a como estudar para o Enem do jeito certo. Bom, gente, então antes de começar, como vocês sabem, como alguns de vocês sabem, se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu sou a Ana e eu tô aqui no 3º ano do ensino médio e estudando pro Enem também, porque eu vou fazer esse ano. Como eu falei pra vocês, eu tenho uma rotina bem puxada, então eu mostro bastante aqui nos bastidores, aqui no canal, então se você nunca viu, eu vou deixar os vídeos aqui nos cards e na descrição do vídeo também, porque é um conteúdo muito bom, eu tenho certeza de que pode te ajudar. Então, se você não for inscrito também e se você gosta desse conteúdo, já não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação se você já gostou de qual vai ser o tema abordado nesse vídeo. Se você gostar desse vídeo, não esquece também de deixar o seu like, porque ele é muito importante. Como eu falei pra vocês, eu tô aqui seguindo um método de estudos, mas a partir do meio do ano eu ia fazer uma mudança, que ia ser uma mudança tecnicamente drástica. Até porque as minhas aulas do cursinho estão ali na reta final, então já tô quase ali terminando o cursinho, falta menos de um mês ali pra eu terminar, graças a Deus, pra terminar de assistir ali as aulas do cursinho. Então o foco agora nesses últimos 5 meses, pra você que fez cursinho, pra você que não fez cursinho, é resolver questões de provas antigas. E é isso que vai te diferenciar de pessoas que fazem o cursinho ou de que não fazem, que só estudam a matéria cobrada. Porque, gente, é impressionante a diferença que você vai ver de um estudo de que você faz quando você só assiste aquela videoaula, faz aquelas questãozinhas básicas só para recapitular o que foi estudado, e quando você faz questão de vestibular, gente, é muito, muito diferente. Aqui eu tô falando propriamente do Enem, mas isso pode ser aplicado para qualquer vestibular também. E uma coisa que você precisa entender é que os vestibulares são diferentes, mas o jeito que você estuda para eles são iguais. Então você precisa ter o seu foco na redação, que é uma das coisas que mais vai te dar nota ali na prova. Então façam pelo menos uma redação por semana, que é isso que eu tô fazendo, tá dando certo. Como eu já falei pra vocês aqui em um vídeo, eu vi minha nota aí de 600 para 960 muito rápido, porque eu tô fazendo redação todas as semanas. É surreal a diferença que dá de uma redação para outra, de quanto você aprende de uma redação para outra, e principalmente quando você vai estar ganhando ali a bagagem para você poder falar na prova do Enem, seja qual for o tema. Então, é por isso, você precisa fazer as redações todas as semanas, pelo menos uma redação todas as semanas, para você saber falar sobre todos os temas, pelo menos o básico de todos os temas você vai ter, e você consegue sempre incrementar com algum outro tema, com alguma coisa que você saiba, ou com algum conhecimento geral que você tenha. Então é muito bom que você estude a redação todas as semanas, tá bom? Se você puder e conseguir fazer mais de uma, você pode fazer, mas eu recomendo fazer uma porque é ali mais ou menos o que eu faço, é o que muitas pessoas que foram aprovadas no vestibular fizeram também. É aquilo que a gente sabe que realmente vai dar certo, até porque você não vai entrar naquele burnout de não conseguir mais ter ideia nenhuma de fazer redação, não conseguir assistir mais aula, não conseguir mais fazer questão. Então acho que uma redação por semana está ótimo. A segunda dica também é assistir as videoaulas das matérias que você não sabe. Se você não souber as matérias, não tem como você resolver aquelas questões. Eu sinto te dizer, mas nem sabendo a fórmula das questões, se você não souber a matéria, você não sabe resolver a questão. Isso é algo básico, mas tem gente que ainda não entendeu isso. Então, se você não tem a matéria básica, não tem como você resolver as outras questões. Então, por exemplo,
uma brincadeira que muita gente faz ali na internet, que às vezes é um pouco preocupante, é sobre você não ter matemática básica. Gente, se você não tem matemática básica, não tem como você responder uma questão, seja de física, seja de química, seja de biologia, porque até biologia tem matemática. Então, por favor, estudem matemática básica. Eu peguei ali um meme que todo mundo faz, obviamente, não são todos que entram nesse quesito, mas eu sei que tem muita gente que, mesmo com a matemática básica, tem dificuldade e é primordial você ter ela para que você consiga fazer o Enem. Então, o que você vai fazer? Você vai preencher as lacunas de matérias que você tem, que é o que eu fiz até esse meio do ano aqui. Então, tecnicamente, você vai ter menos tempo, você tem menos de 5 meses para fazer isso. Então, você precisa fazer isso de um modo mais rápido, mais assertivo, que é exatamente o que eu fiz, fazer um caderno e escrever a matéria que você tem para assistir, colocar um quadradinho, toda vez que você assistir aquela matéria, pintar o quadradinho. Eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo. Eu vou pegar aqui um dia que esteja cheio. Tenho todas as matérias que eu assisti, tenho meus quadradinhos pintados, tenho as datas que eu assisti, e é isso que você precisa fazer. É isso daqui que vai te ajudar. Claro que tem matérias que eu já vi, mas como eu tinha um ano, eu fui revisar a matéria, até porque tinha matéria que eu não lembrava, tinha matéria e tinha um conteúdo diferenciado, tinha um conteúdo mais aprofundado que aquilo que eu tinha assistido. Então é assim que eu tô fazendo. Chama método de quadradinhos e é super efetivo também. Então é essencial que você tenha essa matéria para que você consiga entender principalmente o que está sendo pedido na questão. E falando ali, eu vou dividir agora em duas partes. A gente vai falar primeiro sobre a parte de humanas e depois a gente vai falar sobre a parte de exatas, que é o segundo e o primeiro dia. Então, no primeiro dia ali é português, é sociologia, é filosofia, é história. Então, o que você tem? E geografia. Então, o que você precisa fazer? Você precisa estudar ali o conceito, porque o que vai cair ali vai ser muito conceito sobre aquilo que você estudou. Então, na hora que você estiver fazendo as questões antigas, de provas antigas, eu sugiro que você faça a primeira prova, para você ter uma base daquilo que você aprendeu e daquilo que você realmente saiba, para que você tenha um estudo assertivo, porque são só 5 meses. Então, o tempo que você tiver para usar ao seu favor, você precisa fazer isso. Então, como você vai fazer isso? Vai fazer ali do jeito que é o Enem. Então, você vai sentar sem celular, vai fazer um cronômetro, você tem 5 horas e meia para fazer as 90 questões e a redação. É isso que você vai fazer, gente. Você precisa ter o seu primeiro dia de prova feito para você entender como a prova funciona, se você vai conseguir fazer as questões, quantas questões você vai acertar, se você está com aquele tempo contado, vai te atacar, por exemplo, crise de ansiedade, vai te dar alguma coisa, vai te dar um piriri, por exemplo. Você precisa saber como você vai estar no dia da prova, porque é assim que você vai conseguir estudar e vai conseguir bem na prova, porque se você não souber como é um dia de prova, você não vai conseguir fazer a prova nesse dia. Então, você vai separar aquele dia, vai fazer as questões, depois que você terminar as questões, olha o gabarito, olha aquilo que você acertou, olha aquilo que você errou e marca quando você estiver fazendo a questão. Chutei, ou marca, por exemplo, acertei por chute, ou você vai colocar, não sei como fazer, mas acho que é tal letra. Ou as matérias que você já viu e você não lembra, ou, por exemplo, acertei porque sabia. Beleza, fechou, esse conteúdo tá ok. Mas o resto é o mais importante. Então, por exemplo, você vai precisar depois assistir videoaulas de pessoas te explicando aquilo, principalmente que você nunca viu matéria ou que você errou. Se você errou por falta de atenção, menos mal. Mas é bom também você assistir essas aulas. Mas principalmente assista aulas de matérias que você não sabia como resolver e que você nunca tinha ouvido falar. Então, ali na parte do primeiro dia, são mais matérias que você nunca ouviu falar ou que você não conseguiu interpretar o texto. Porque, um spoiler aqui do Enem, muita coisa que cai no primeiro dia, a resposta está no texto. Como vocês sabem, o Enem é recheado de texto. Todas as questões têm muito texto, tem muita coisa para ler. Enem é uma prova de resistência também. Não é uma prova só sobre conhecimentos gerais, mas é uma prova de resistência. De você conseguir ali ler aquele tanto de texto, conseguir acertar a questão, conseguir fazer 90 questões e uma redação ainda e 5 horas e meia. Então, sim, é uma prova de resistência, uma prova de conhecimentos gerais com resistência. Então, você precisa entender isso para a hora que você estiver estudando. Gente, tá me dando até calor falar sobre isso. Meu Deus do céu, o Enem tá chegando. Depois que você fizer isso, você começa a assistir essas videoaulas, vai começar a entender o conteúdo. Se você não entendeu, você vai procurar outra videoaula até você entender a bendita da questão. E depois que você terminar de fazer tudo isso, pega outras provas para você começar a resolver.
Porque é assim que você vai entender aquilo que você está tendo dificuldade, aquilo que você não conseguiu entender de jeito nenhum, aquilo que tecnicamente você já vai ter certeza que você vai errar no dia da prova, ou que você está procurando ali o método mais simples de você conseguir lembrar no dia da prova. Você vai entender como a prova funciona principalmente, que é o que diferencia as pessoas que conseguem passar ou não nas faculdades na hora que você coloca lá no SISU, por exemplo, ou no ProUni. É claro que o estudo pro primeiro dia e pro segundo dia são bem parecidos. Pra mim, eu tenho muita facilidade na interpretação de texto, logo, eu acertei mais questões no primeiro dia do que no segundo dia. Tenho facilidade em exatas, mas aí a gente já entra na parte que eu quero falar pra vocês sobre o estudo pro segundo dia. Porque, por exemplo, não adianta você ter as fórmulas, você ter assistido o vídeo aula, você saber todo o conteúdo, e na hora que você lê a questão, você não entender o que está sendo pedido, você não entender como você deve fazer ou não saber qual fórmula aplicar. Então, o que vai mudar do estudo do primeiro para o segundo dia? O segundo dia você precisa entender como aquilo é pedido no Enem. Então, o Enem está te pedindo para você fazer um cálculo de velocidade de um barril sendo empurrado de uma montanha. Para você fazer aquilo, você precisa usar a fórmula de velocidade. Mas ali, se ele fala para você usar, por exemplo, a força do corpo, para você usar o peso do corpo, para você usar um monte de coisa, já muda as fórmulas que você precisa começar a usar. Então você precisa entender o que está pedindo, quantas fórmulas você vai precisar usar, quais fórmulas você vai usar. E aí é aquilo que eu falo, quando você vai resolver as questões antigas, é quando você vai realmente entender o que está sendo pedido e qual fórmula usar. E você só vai descobrir isso quando você começar a refazer provas antigas. Então, para o pessoal aí que tem muita dificuldade em exatas, ou como eu que tem facilidade em exatas, mas tem uma certa dificuldade em entender o que está sendo pedido, o que você tem que fazer é ler ali a questão, tentar interpretar a questão, entender o que ele está falando, entender o que ele está pedindo, fazer a questão. Errei, tá bom. Assiste a videoaula de alguém ensinando isso no YouTube, que é isso que vai te ajudar. Você vai entender como a pessoa chegou ali pra entender qual era o cálculo que ela precisava fazer. Tipo assim, eu preciso fazer um cálculo de velocidade para descobrir a velocidade que o barril está descendo da montanha. Mas, por exemplo, eu tô pedindo o peso do corpo, então eu preciso colocar uma fórmula diferente. Então, você vai entendendo ali, digamos assim, os gatilhos que estão no texto, que fazem a pessoa entender que ela precisa usar mais de uma fórmula ou qual das fórmulas ela precisa usar. Então, a parte de exatas é muito mais sobre você entender como aquilo que você aprendeu durante todo o ano vai ser pedido na prova. E não sobre você saber fazer ou não. Porque você tem a fórmula, muito mais fácil de você aplicar. Mas se você não sabe que fórmula você tem que usar, você não vai conseguir aplicar. Entendeu? A linha de raciocínio. Então, primeiro dia, o foco é sempre assistir a aula, entender o que está sendo pedido e principalmente saber fazer interpretação de texto. Porque primeiro dia de prova é interpretação. Segundo dia, você precisa entender o que está sendo pedido e principalmente qual fórmula você deve aplicar. O que você deve fazer para você descobrir isso, o combo, primeiro e segundo dia, fazer provas antigas, refazer questões, fazer questão, por exemplo, de cursinhos que os cursinhos deixam disponibilizados na internet. Tem muito cursinho que disponibiliza gratuitamente ali diversas provas e tem cursinho também que te dá a opção de você ir fazer a prova lá gratuitamente, gente. De você ir fazer a prova lá para você entender como é o Enem e também que eles fazem, por exemplo, questões que são parecidas com a do Enem ali para você aprender, porque as questões sim são parecidas com as dos outros anos, mas é aquilo ali que vai te explicar e que vai te fazer entender como você deve fazer a prova, como você vai acertar várias questões na prova. Então, recapitulando aqui, para você conseguir estudar para o Enem aqui nesses últimos 5 meses, foca em fazer questões. E se você achar matérias ali que você nunca viu, vai assistir as videoaulas daquela matéria. E principalmente aprender a tomar conta do seu tempo, a controlar o seu tempo. Porque se você não consegue fazer uma questão em 5 minutos, a probabilidade... Em 5 não, se eu não me engano são 3 minutos e meio mais ou menos que você tem para resolver cada questão. Então, se você não consegue resolver uma questão em 3 minutos e meio, aquilo provavelmente vai prejudicar o final da sua prova, onde você já não vai ter mais motivação, energia e nem vontade de terminar a prova. E aquilo ali pode significar a sua aprovação ou não no vestibular. Então tome muito cuidado com isso. Estudem com tempo e principalmente revisem o material que vocês já estudaram ou que você aprenda matérias novas
e sempre ali faça o combo com questões, porque são as questões que vão te fazer acertar ali na prova, acertar um maior número na prova e ser aprovado na sua faculdade dos sonhos, tá bom? Então, gente, eu falei bastante nesse vídeo, mas são dicas super eficazes e que eu estou aplicando e que eu tenho certeza de que vão dar certo, porque como muitos sabem aqui, eu já apliquei essas técnicas quando eu estava estudando lá pro vestibulinho, e vestibular, vestibulinho são provas parecidas, porque se a gente parar para pensar, o método de estudo que você tem que fazer para qualquer prova que seja são por questões. E ali no Enem tem algumas coisinhas diferentes que eu apresentei para vocês aqui nesse vídeo e que eu tenho certeza que vão fazer toda a diferença na hora da sua aprovação. Então, se você tem algum amigo que está aqui procurando como estudar para o Enem, o melhor jeito de aumentar a nota para o Enem, se tem alguém ali que você conhece que quer estudar para o Enem e passar em uma faculdade boa com a nota do Enem, manda esse vídeo para ele, porque eu tenho certeza de que vai ajudar. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para que você fique sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. E me segue lá nas outras redes sociais também, que é @AnaCSParra, que eu posto bastante conteúdo também que pode te ajudar com isso, com estudos, motivação, produtividade, etc. Coloca aqui nos comentários se você já estava fazendo isso daqui ou se você vai começar a estudar para o Enem agora. E eu tenho certeza de que vai dar tudo certo. Logo, logo você vai me contar aqui que você foi aprovada na sua faculdade dos sonhos usando esse método para estudar para o Enem de 2022. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado, que tenha esclarecido suas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários também, porque eu respondo todo mundo, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!